E hoje eu vou falar sobre a ira. E eu gostaria de falar que a maioria dos meus comentários, ele foi montado em cima do comentário do livro de Gary Chapman, né? Quando ele fala sobre a ira, né? Como lidar com a ira. Então, eu gostaria de estar falando para vocês que, principalmente, claro, todos esse comentário baseado na palavra de Deus, né? Gary Chapman, ele é um cristão. Então, eu gostaria de estar comentando sobre um pregador que eu achei muito bonito que ele falou, né? Muito profundo. Então, ele falou assim, olha, eu não estou colocando Deus, quando ele estava pregando, ele falou assim, eu não estou colocando Deus numa caixinha, né? O que ele quis falar com isso, né? Mas nós podemos imaginar a sua grandeza e o seu poder, né? O pastor, ele fala assim, olha, eu não adoraria um Deus que coubesse na minha cabeça. Porque ele seria pequeno demais, né? Se ele cabe na minha cabeça. Deus é tão grande, né? Que como na eternidade nós vamos conhecer Ele pela eternidade afora, aqui na terra também, né? Quando nós temos comunhão com Deus verdadeira, contínua, nós sentimos Deus atuando em nossas vidas de forma grandiosa, né? Então, hoje que eu vou falar para os irmãos. É claro que Deus ele é poderoso, Ele é o nosso Senhor, né? E claro que é muito mais do que eu penso, do que Gary Chapman falou, é muito mais do que isso, porque Ele é o nosso Deus, né? Então a gente consegue falar um pouquinho de Deus, né? A gente não consegue falar tudo. A ira, né? Então vou falar sobre a ira. Então eu peguei o livro de Efésios 4:26, ele fala, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aqui Paulo, ele está falando que nós nos iramos, que é normal o homem se irar, né? Ele fala assim, olha, é normal o homem se irar. Só que ele propõe depois, ele fala, olha, não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Então ele fala, mas ele recomenda, porque a ira alimentada, ela fomenta o nosso coração, né? E ela nos traz a oportunidade de deixar que o diabo, então, trabalhe isso no nosso coração. Roberto Jones, ele fala em seu livro Arrancando a Ira pela Raiz, ele fala assim, a ira é um problema universal, dominante em todas as culturas, experimentado por todas as gerações. Ninguém está isolado da sua presença ou imune ao seu veneno. Ela permeia cada pessoa e arruína cada relacionamento mais íntimo. A ira é um fio sempre presente no tecido da nossa humanidade. Então, desde que o mundo é mundo, nós vemos a história, a palavra de Deus nunca negou isso, né? Da ira de Deus em relação ao pecado da humanidade. Qual a origem da ira? Né? Antes de falar da origem da ira, né? Eu gostaria de perguntar aqui, quem que nunca ficou irado, né? Quem que nunca ficou irado? A ira, ela promove uma situação em nós. A ira, ela foi feita, ela foi permitida para que nós pudéssemos sentir e nos prevenir diante de um acontecimento inédito que nos alcança, né? Então, por exemplo, quando alguma coisa me alcança, que mexe comigo, os estudiosos dizem que as glândulas suprarrenais soltam um hormônio, né, que se chama adrenalina, e a adrenalina deixa a gente a todo vapor, né? Aí o coração dispara, né? Mexe com todo o nosso emocional, né? Isso acontece com você quando você fica irado? Você sente isso, né? Mas vamos dar diante disso, vamos dar um ressignificado, né? A nossa ira. Vamos pensar, né, como nós podemos trabalhar isso, né?
Então a ira, ela se origina da percepção de que algo está errado. E que este senso de moralidade, conceito de justiça e retidão tem suas raízes no fato de sermos criados à imagem de Deus, apesar, claro, da nossa condição de pecador. Aqui eu não estou falando que Deus, sobre a ira de Deus, não estou julgando quem sou eu, né? Mas a própria palavra diz, né, que Deus, ele experimenta a ira, né, diante das situações. A ira, ela se deriva de dois aspectos da natureza de Deus: a sua santidade e o seu amor, né? Então, diante da sua santidade e do seu amor, ele não consegue lidar com os erros da humanidade, com a perversão, com as injustiças da humanidade. A Bíblia, ela nunca diz Deus é ira, a Bíblia não fala isso. Contanto, ela fala que Deus experimenta a ira. E nós vemos, né, nós sabemos da história da Bíblia, durante os tempos, né, em que os homens foram perversos, que os homens foram injustos, que os homens desobedeceram à vontade de Deus. Deus, ele entrou com a sua ira. Primeiro, Deus, ele usava profetas para falar com o povo. Olha, você vai até aquela pessoa, até aquele rei, até aquele sacerdote, até aquele governante, faz isso, isso, isso. Se o povo não melhorar, se ele não mudar, né, eu vou tomar atitude. A ira de Deus diante do pecado e da injustiça. A Bíblia proclama que Deus é santo. Quer estejamos falando sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso nós já sabemos, né, que Deus, ele é santo. Então, em 1 Pedro 16 fala, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E em Levíticos 11:44, e claro, em muitas outras passagens da palavra, né? Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. É uma ordem de Deus, é um imperativo. Nós temos que ser santos. Nós temos que viver para procurarmos andar de acordo com a vontade de Deus. Então, a primeira característica de Deus é a santidade, a segunda característica é o amor, né? Ele é amor em sua essência, né? Nós vemos que ira, no Velho Testamento, ele é mencionado 455 vezes, e 375 delas se refere à ira de Deus. Então Deus é o justo juiz, e ele fala que todos os dias ele mostra a sua ira contra os perversos. Aqui fala que a indignação de Deus, ela é provocada por ele conhecer os feitos perniciosos do pecado. Então ele falando aqui em Deuteronômio, ele estava falando para o povo de Israel, né? Você quer ver povo mais desobediente? A gente critica, mas nós não somos também, né? Às vezes a gente fala assim, ai, que povo desobediente. Viu tantos milagres que Deus fazia e eles, né, frequentemente irava a Deus, né? Fazia coisa errada. Mas e nós? O nosso tempo, né? Então aqui fala que Deus, ele fala para o povo, agora ouçam, hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Pois hoje ordeno que amem ao Senhor seu Deus e guardem os seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se o fizerem, viverão e se multiplicarão. E o Senhor seu Deus abençoará vocês e a terra que estão prestes a entrar para tomar posse dela. A ira, ela é evidência de que somos feitos à imagem de Deus. Ela demonstra que ainda temos algum conceito de justiça e retidão, apesar do nosso pecado. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, esse conceito que nós temos de retidão e de justiça é de Deus. Deus colocou em nosso coração. E por mais pecadores que nós sejamos, por mais perverso que o homem seja, ele ainda tem dentro de si, né, esse conceito de justiça, porque ele vem do nosso Senhor, do Jesus Cristo, Deus Pai e Filho, né?
Eu gostaria de falar sobre esse versículo, né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A gente já ouviu, muitas pessoas já ouviram falar sobre os sonos, as fases dos sonos, né? Nós temos 4 fases do sono. Então nós temos a primeira fase, que é o preparo para dormir, aquele sono leve. A segunda fase, eles falam que o nosso corpo, há como se fosse um check-up no nosso corpo, né? Nossos músculos, tudo que nós tá fora do lugar, ele dá aquele check-up e reorganiza. O terceiro sono é o preparo para o sono profundo. Aí o sono profundo, olha, isso aqui é muito importante que a gente, né, pense, eu acho que muitas pessoas já conhecem. Ele fala que nós temos uma paralisia temporal. Nossos músculos ficam totalmente paralisados. Então ele fala provavelmente como uma medida de segurança para evitar que os nossos movimentos físicos interfiram em nossos sonhos vividos, né? Então as pesquisas têm demonstrado que essa fase está associada ao processo emocional, organização da nossa emoção e aprendizado e consolidação da nossa memória. Tudo que nós vivemos durante o dia, ele é reprocessado em nossa mente, nesse sono, né? E ali é organizado em nossa mente. Aí então, assim, foi eu que coloquei isso. É claro que eu não vi nenhum comentarista falar, mas eu fiz um paralelo. Puxa, né? Tem algo a ver que não se ponha o sol sobre a vossa ira? Tem algo a ver? Isso significa que quando eu dormir, aquela ira ela vai ficar mais sedimentada no meu coração. Então eu preciso trabalhar isso antes, né? É a recomendação bíblica. A palavra de Deus fala isso. Então aqui fala que há 2 tipos de ira, né? A ira válida e a ira distorcida. A ira válida, ela nasce da ação errada contra nós. Ela é válida, é uma ira válida. Você ficou irado porque alguém roubou o nosso bem ou furtou. Alguém nos trata mal, mente sobre o nosso caráter, né? Ou age de alguma forma que nos prejudica. Então aqui fala que a ira é válida. Eu tenho razão de ter essa ira, né? Eu tenho razão de estar irado, né? Mas mais lá na frente nós vamos ver como é que nós fazemos, né? Está irado, mas como Paulo fala, né? Não se deixe, não durma sem resolver isso, né? A ira distorcida, ela é resultado de uma mera decepção, de um desejo insatisfeito, de um esforço frustrado, alguém nos desapontou, feriu, embaraçou, ou até mesmo orgulho nosso. Alguma situação que está referente ao nosso orgulho. Exemplo de ira distorcida, Jonas. Quem sabe da história de Jonas, né? Sabe que Deus chegou para Jonas e falou assim: Jonas, você vai lá em Nínive, você fala para aquele povo que eu vou destruir aquela cidade, porque esse povo está me desobedecendo, esse povo está vivendo em pecado, né? Esse povo, eu creio que Nínive deveria estar quase Sodoma e Gomorra, né? Deveria estar mais ou menos assim. E então Deus fala para Jonas: você vai lá e você avisa para eles. Mas acontece que Jonas já tinha um conceito dentro dele. Jonas já tinha um julgamento. Não, esse povo não merece perdão. É como nós fazemos, né? Aquela irmã fez isso, ela não merece perdão. Ela tem que ser crucificada, ele tem que ser crucificado. Somos nós somos humanos. Mas Jonas desobedeceu a Deus. E vocês sabem de toda a história, né, o que acontece. Aí ele faz tudo aquilo, ele foge, ele é vomitado pelo peixe. Aí Deus fala assim: olha, você vai lá e vai dar o aviso. Aí Jonas vai a contragosto, mesmo depois de tudo que ele sofreu. Ele vai a contragosto, ele vai lá e ele começa a pregar uma mensagenzinha bem curta. Ele fala: olha, mais 40 dias e Deus vai destruir essa cidade. E ele saía gritando pela cidade toda, falando: mais 40 dias Deus vai destruir essa cidade. E ele falou assim, eu acho que ele pensou com ele, né? Eu vou falar isso e eles não vão se arrepender, porque uma mensagem curtinha dessa, né? Eles não vão se arrepender. E eu não quero mesmo que eles se arrependam. E então ele vai embora e ele se decepciona, porque o rei de Nínive convoca
todo o seu povo. Fala assim, olha, nós vamos nos ajoelhar, colocar panos de saco, até os animais vão fazer jejum, todo mundo, e nós vamos interceder a Deus que tenha misericórdia, que salve o nosso povo. E foi o que aconteceu. Deus salvou o povo de Nínive, mas Jonas ficou irado. Nós sabemos do resto da história. Ele não aceitou, né? E então Deus fala assim para ele: Jonas, você acha que é razoável essa sua raiva? Você acha que eu ia destruir, eu não lembro quantos mil cidadãos havia em Nínive? Você acha que eu vou destruir todo esse povo? Né? Então a misericórdia do Senhor está baseada no seu amor. A ira dele está baseada na forma dos homens se rebelarem contra a vontade dele. E quando nós consertamos, Deus apazigua a sua ira. Ele apazigou a sua ira, né? Aqui nós vemos como lidar com a ira válida, né? O comentarista, ele fala assim, olha, em primeiro lugar você tem que se conscientizar que você está irado. Tem hora que você está com raiva e você não consegue. Você tem que falar, não, eu estou irada, isso aqui não é bom, né? Eu não posso dormir com isso. Em segundo lugar, né? Você reprima a sua resposta imediatamente. Não é o mesmo do que você armazenar a ira no seu coração. Nós vamos ver mais na frente aqui, né? Como que nós podemos fazer. É como lidar com a ira distorcida. Nós vimos a válida, agora a distorcida, né? A distorcida, nós já vimos lá, é um conceito de que nós temos razão de ter aquela ira, mas existe algum preconceito, existe alguma razão emocional por trás disso. Então você precisa perguntar a você mesmo. Gente, eu como vocês, todos nós vivemos isso, né? Nós somos humanos e dá para a gente fazer essa reflexão. Só que eu tenho que parar a minha ira, eu tenho que frear ela. Então aqui fala assim, olha, pergunte a você mesmo, por que eu estou irada? Por que isso está fervendo no meu coração, né? Meu coração está disparado. É por orgulho, egoísmo ou algum ídolo que eu estou acalentando no meu coração? Eu creio, irmãos, que o maior problema das nossas iras distorcidas, ela está relacionada ao nosso orgulho. E o orgulho é pecado. Foi um dos motivos que Deus, como eles falam, expulsou o diabo do céu. O orgulho, né? E o orgulho permeia o nosso coração. Então ele fala isso. Pare e olhe para dentro de você. Nós somos capazes de julgar o outro imediatamente. Temos muita dificuldade de olhar, mas temos muita dificuldade de olhar para nós mesmos e vermos o mal que está dentro de nós. Irmãos, é difícil, né? É difícil nós pararmos no espelho e olharmos para nós e fazermos uma análise. Nós preferimos ir no psicólogo, né? No terapeuta, né? Mas fazer essa análise, frente a frente, diante da palavra de Deus, como o Senhor nos manda, é o que é o certo, né? E Jerry Bridges, em seu livro Pecados Intocáveis, ele fala que há pecados que nós acalentamos nos nossos corações. Há pecados. Às vezes não é o orgulho, mas é a vaidade, né? Existem pecados que nós acalentamos no nosso coração. Às vezes é um ódio que a gente fala, não, eu tenho o direito de sentir esse ódio. E aqui ele fala, ele continua sendo pecado, né? Essa ira que nós achamos que nós temos o direito, mas que é distorcida. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Em Provérbios 29, 11, nós vemos essa forma, né, do grande pensador falar, né? Ele fala, o insensato, ele expande realmente, né? Então aqui embaixo nós vemos duas formas de ira da pessoa se expressar. Existem pessoas que elas explodem a ira, né? Alguns cristãos abominam essa forma de manifestação, e realmente ela é errada, porque quando você explode, né? Você, às vezes, você fala coisas que não tem mais como voltar. Não tem como voltar, né? É como se você fosse para um alto da montanha, pegasse um travesseiro de penas,
abrisse ele e jogasse em toda, e o vento levando para todo lugar. Você pode recolher as penas, mas você não vai recolher tudo. Então o que a gente falou, não tem às vezes como consertar, né? Então a ira explosiva, ela não é correta. Mas tem também, aqui fala que a ira explosiva pode se tornar em violência. Nós vemos muitos casos de mortes, né? De pessoas matarem irmãos, matar outros irmãos, né? A ira implosiva, ela se inicia de maneira silenciosa, reprimida, mas com o tempo ela leva ao ressentimento, à amargura e até o ódio. A pessoa reprime, né? Muitas vezes, irmãos, não é porque que eu sou boazinha, né? Eu sou muito calma, né? Eu sou muito, né? Não, é orgulho mesmo. Orgulho de confrontar o irmão, de conversar com o irmão. Mas se eu for falar com ele, ele vai falar, não importa, você tem que fazer a sua parte. E então, aqui ele fala que a ira explosiva e a implosiva são igualmente destrutivas. A explosiva, você magoa as pessoas que estão à sua volta, magoa as pessoas que você mais ama. A ira implosiva, você se agride a você mesmo e você esconde o ódio dentro do seu coração. E ela faz o mal para a gente, né? Você fica com doença emocional. Nós sabemos de cânceres, que a pessoa morre com câncer, né? Porque não consegue perdoar, né? Aquela pessoa que fez o mal para ela. O que a Bíblia nos orienta para lidar com a ira, né? Então ela fala que nós devemos confrontar amorosamente. Então fala assim em Mateus 18, 15 a 17: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar, a igreja considera-o como um gentio e publicano. Aqui está falando, gente, a palavra de Deus dando uma ordem. A palavra de Deus está me orientando, estaria orientando a nós cristãos. Olha, você tem que falar com o teu irmão, você tem que resolver isso, né? Aí você fala assim, mas irmã Moabe, quando vem a ira, eu sinto um ódio, e às vezes não dá tempo de eu conversar, né? Não dá tempo de eu conversar com o irmão, né? Eu preciso realmente repensar. Realmente é isso que Paulo fala em Efésios, né? Você repense, você não deixe a ira se colocar na sua mente. Você tem que trabalhar isso dentro do seu coração. Como que eu vou falar com o meu irmão? Eu preciso saber abordar, porque se eu chego com ele, acusando ele, eu vou criar outra situação, né? Olha, né, eu vi que o irmão falou assim, eu gostaria de entender o que o irmão falou comigo, né? Eu acho que eu preciso entender o que está acontecendo, né? Você desarma a pessoa, né? Da pessoa, né? O que está acontecendo, né? Então aqui fala que a gente precisa falar. Gente, é uma ordenança. Será que nós fazemos isso na igreja? Ou será que quando eu estou irada com o irmão, eu vou lá, falo com a outra irmã, eu vou lá, mando um WhatsApp para outra irmã, eu vou lá, converso com ela no celular, você viu aquela irmã, ela fez isso, você viu, olha, para mim ela morreu, né? Se ela entrar por uma porta, eu saio por outra. Será que isso acontece na igreja? Será que você fica amarelo quando você vê um irmão que você está irado com ele? Se você fica amarelo, se você sente repulso em relação ao teu irmão, você está em pecado, eu estou em pecado. Nós estamos em pecado. A palavra de Deus, ele não atua onde está em pecado, né? Então nós precisamos repensar. A palavra de Deus fala que eu preciso conversar com meu irmão. Mas é muito difícil. Então você repense. Se você não consegue, ore, se ajoelhe diante de Deus, né? Faça isso antes de dormir. Senhor, olha, a Moabe fez isso comigo. Eu não acho certo o que a Moabe fez. Eu não acho certo. Senhor, eu estou com ódio dela. Se eu pudesse, eu eliminaria ela da minha frente. Eu não quero fazer parte da mesma igreja que ela faz parte.
né? Eu estou falando eu, mas pode ser outra pessoa, né? Não é só eu, por favor, todo mundo aqui. Mas assim, eu estou falando porque nós sentimos isso. Senhor, confesse a Deus, porque Deus sabe do meu coração. Não adianta eu falar para Deus, eu não vou falar. Diante da santidade de Deus que eu estou com ódio, Deus nos conhece, né? Deus nos conhece nus, irmãos. Deus nos conhece no nosso coração. Eu sou pecador, eu estou sentindo aquele ódio. Senhor, eu estou sentindo isso. Eu tenho certeza que você já fez isso. E como é maravilhoso quando a gente se ajoelha diante de Deus. Fala, Senhor, aconteceu isso. Eu não aceito, eu não acho certo. Tenha misericórdia de mim, me faça repensar. Né? E se essa pessoa está errada, Senhor, que tu entres com providência, né? Então nós precisamos tratar, porque quando eu trato isso, eu trato o meu coração, eu trato a minha saúde. Isso é saúde para o meu coração. Então eu tenho que ir até o meu irmão, ou se eu acho que o meu irmão ele não tem capacidade de lidar com essa conversa que eu vou ter com ele, né? Então você decide superar o assunto, né? Então isto não é o mesmo que bloquear ou acumular ira, né? É você olha, presta atenção nisso. É você liberar a sua ira para Deus e desistir do direito de vingança, o qual, de acordo com a Bíblia, é sempre prerrogativa de Deus. Então, em Romanos 12:19, nós vemos ali Paulo falando, né? Meus amados, não façam a justiça com as próprias mãos. Às vezes nós pensamos, eu não vou atirar, eu não vou enfiar a faca. Não, mas a justiça é a nossa língua. A nossa língua, às vezes, é preferível você levar uma surra do que você ouvir o que aquela pessoa falou para você, não é? Às vezes você fala assim, eu preferia levar um tapa no rosto do que ouvir aquilo que aquele irmão falou. Então aqui fala, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança e eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Irmãos, muitas vezes eu me ajoelhei diante do Senhor e eu confessei para ele, Senhor, eu não vou conseguir falar com meu irmão a respeito disso, mas está nas tuas mãos, sabe? E Deus resolveu de forma de alcançar o irmão ou de forma de acalmar o meu coração e falar, Moabe, essa ira sua é distorcida. Olha, isso. Deus esclarece, o Espírito Santo, ele esclarece o nosso coração. Ele é Deus. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo é o nosso conselheiro. Ele é o nosso conselheiro. Você quer conselheiro melhor do que o Espírito Santo? Não existe. Ele é Deus. Então, o perdão, ele não nasce do nosso sentimento, mas sim da nossa decisão, que é uma decisão de amor, uma graça que Deus nos dá. O perdão é uma remissão de dívida, uma absorção, é não cobrar do outro aquilo que teoricamente somos credores, né? É como aquela parábola lá do credor, né? Que ele perdoa a dívida que, segundo eu li lá, a pessoa ia passar 300 anos ou 300 mil anos para pagar a dívida. Aí ele perdoa aquela pessoa, aquele credor. Aí aquele credor, ele diz que o outro estava devendo um valor de 1 ano de trabalho. E ele mandou prender e bater nele até que ele pagasse a dívida. É mais ou menos isso. Deus nos perdoou de um pecado, de uma dívida irreparável. Porque nós não vivemos, 300 anos trabalhando só para pagar a dívida. Nós não vivemos, ou 300 mil anos, eu não lembro agora se é 300 mil ou 300 anos. Mas mesmo assim, nenhum dos dois. Deus perdoou, né? Mas nós não perdoamos as coisas menorzinhas, né? Menorzinhas, nós não conseguimos trabalhar no nosso coração. Então aqui fala que é uma decisão, não é um sentimento. Se eu sentir vontade de perdoar, eu vou perdoar. Não, é uma decisão de trabalhar isso no meu coração, né? Contudo, a resposta sábia à ira é confrontar amorosamente a pessoa que prejudicou.
né? Então o salmista diz: o quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Deus afasta de nós. A misericórdia dele, o amor, né? Ele afasta. Tenham cuidado, se seu irmão pecar, repreendam-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra vocês 7 vezes no dia, e 7 vezes vier a lhe dizer: estou arrependido, perdoa-lhe. É claro que ele vai ter que pedir perdão, o irmão, né? Ele vai ter que vir: olha, perdão, né? Eu falei mal de você, me perdoa. Tá perdoado. Eu falei de você tal coisa, seu caráter, me perdoa, né? Então, irmãos, às vezes, uma vez que o irmão apronta com a gente, né? Eu falo não só o irmão, mas a nossa família, as pessoas com quem nós convivemos, a gente guarda a mágoa para o resto da vida. A palavra de Deus está falando aqui, se 7 vezes no dia. Então nós precisamos colocar em prática aquilo que nós pregamos. A nossa pregação não pode ser só da boca para fora, né? Caso contrário, né? As nossas reuniões são simplesmente encontros sociais. Não são reuniões o qual o nosso propósito é adorar a Deus, né? É elevar a Deus ao nosso coração e curar as nossas feridas. Nenhum cristão é espiritualmente maduro se não aprendeu a avaliar e a lidar com a ira de forma construtiva. Eu acho que é uma frase para a gente repensar, né? Sou maduro o suficiente, né? Eu lido com a minha ira de forma construtiva? Se não, irmãos, vamos ressignificar os nossos conceitos a respeito de ira, de perdão. Precisa ser ressignificado em nosso coração, né? Cuidem um dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando a muitos. Irmãos, que Deus abençoe a palavra em nosso coração. Nós vemos que a palavra de Deus, ela o tempo todo, ela fala que é nós que temos que tomar atitude. E que Deus nos abençoa quando nós decidimos ouvir a palavra de Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar falando aos irmãos a respeito de ira. E eu falo para os irmãos que eu aprendi muito mais que os irmãos. Se os irmãos aprenderam, né? Se foi ótimo, se foi bom, para estarmos refletindo sobre a ira, né? Que ela é real, acontece em nós, mas que nós precisamos fazer uma leitura, né? Da ira que está no nosso coração, né? E ressignificá-la de acordo com a vontade de Deus. Que Deus abençoe grandemente cada irmão, né, sua família, e que cada dia nós possamos estar andando de acordo com a vontade de Deus. Obrigada.